Vontade de dar eu tô vendo já, eu posso ver já. Seja bem-vindo a mais um vídeo da Certifiz Marketing Digital. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre persona. Aqui a gente vai te dar algumas dicas preciosas de como você pode definir a sua persona, explicar para você o que é a persona e como isso pode ajudar a tua empresa, o seu negócio, o seu serviço a alavancar ainda mais. Mas antes de a gente iniciar propriamente o assunto, eu quero te pedir uma coisa. Se esse conteúdo que a gente está produzindo aqui tem sido útil para você, aqui embaixo vai ter um botãozinho de inscrever. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, dá um like, faz um comentário, comenta aqui embaixo se você está gostando, se você não está gostando, se você quer que a gente fale sobre algum determinado assunto que a gente ainda não falou, comenta aqui embaixo que a gente vai procurar produzir um conteúdo para sanar as suas dúvidas, para te ajudar cada vez mais. Então eu passo a bola aqui para os caras. Passa a bola. O que é persona? Antes da gente falar então o que isso pode ajudar no negócio das pessoas que estão assistindo aqui os nossos vídeos, então o que é a persona? A persona ela pode ser definida também, alguns podem conhecer a persona, falar assim, persona, nunca ouvi falar, persona também tem um termo chamado avatar. Ou você pode chamar de avatar ou de persona o teu cliente ideal, ou seja, a representação fictícia do teu cliente. Então, ou seja, como o teu cliente se comporta na internet, como ele é na internet, na web. Então isso é a persona, é a personificação fictícia do teu cliente na internet. Para descobrir a persona, e é muito importante que as pessoas antes de começar a anunciar, né, Victor, elas saibam para quem ela está anunciando. Ou seja, não adianta de nada você fazer um anúncio se você não sabe identificar a sua persona, o seu avatar. O seu anúncio vai ser um anúncio desqualificado. E aí acontece o que nós falamos no outro vídeo de um anúncio que chegou para calvície para o nosso amigo que não tem nenhuma entrada aqui, né? Aparentemente. Por exemplo, não clicou em nenhum anúncio de calvície. Nunca procurou e alguém estava anunciando para ele um produto de calvície. E muitas das vezes pode acontecer para você também, né? Principalmente na rede de display, acontecer de aparecer anúncios que não tem nada a ver com o que você está procurando. Ou seja, essa pessoa não sabe identificar a sua persona, o seu público-alvo. Então os seus anúncios estão desqualificados e a pessoa está gastando dinheiro. Automaticamente o ROI vai ser bem baixo. Então é importantíssimo você descobrir quem é a sua persona. E nesse vídeo nós vamos te ajudar e dar dicas de como você pode fazer para descobrir quem é a sua persona. Um ponto importante a se mencionar, aliás, quando você mencionou a palavra personificação, né? Ou seja, você tem pessoas variadas e você resume ela em apenas uma. Você visualiza uma pessoa em específico. Você consegue criar essa persona. O que acontece? Pode surgir aquela dúvida, mas Victor, quando eu pego variadas pessoas, tá, e eu tento fazer um briefing, uma peneira ali e colocar uma única pessoa, será que eu não vou estar deixando todo o resto de lado? Muito pelo contrário, você vai acabar atraindo outras pessoas também, porque quando você tem uma persona, a tua mensagem ela é mais específica, a tua mensagem ela é mais tangível, ela é mais real. Então, consequentemente, por você estar visualizando aquela pessoa quando você cria o teu texto, você faz aquele teu anúncio, teu vídeo, você acaba atraindo pessoas também, entende? Que também tem o mesmo interesse, porém a tua mensagem é bem alinhada. Então, ao fazer isso, você não vai estar perdendo. A pior coisa que você pode fazer é querer anunciar para todo mundo, para várias pessoas no geral, e no final você vai acabar não anunciando para ninguém. É legal também quando o Victor falou sobre essa parte da personificação, de anunciar para públicos que são parecidos. Sim. Com essa persona sua, é que tem uma ferramenta que você utiliza que se chama Lookalike. Com o Lookalike, se você souber quem é a sua persona, se você tem uma base de dados dos clientes que compram de você, você pode subir essa lista de e-mail da tua persona, que são um público comprador já, para dentro das ferramentas de anúncio, das plataformas de anúncio, e falar, por exemplo, o Google ou para o Facebook, ó, eu quero que você busque um público parecido com esse aqui.
E aí o teu anúncio vai ser distribuído para pessoas que são parecidas com aquelas ali, ou seja, idades parecidas, hábitos parecidos, ou o que elas pesquisam na internet são praticamente as mesmas coisas. Elas estão inscritas, às vezes, se você trabalhar com YouTube Ads, no mesmo canal. Então isso ajuda demais na tua conversão e acertar o público, né? Ajuda muito para a pessoa otimizar também o próprio investimento dela, né? É muito interessante você conhecer quem é o seu comprador, quem é o seu público que está consumindo o seu produto e que está propenso a receber uma proposta. Porque muitas vezes, se você anunciar, como foi o exemplo que o Victor deu, para uma pessoa que não tem nada a ver com o seu segmento, que ela não tem o menor interesse, você vai estar gastando dinheiro com um anúncio que você poderia otimizar, você poderia direcionar para alguém mais apto para receber essa proposta, né? Até eu acho que causa o efeito reverso. Quando você não tem o menor interesse em ver um anúncio, em ver um determinado produto ou serviço, e você acaba se deparando várias vezes com o mesmo anúncio, você acaba criando uma repulsa, acaba criando um efeito reverso. O cliente acaba criando até a raiva daquele produto, daquele serviço, porque não era para ele. Ele não era a persona daquela empresa que estava anunciando. Imagina, uma voz cheia de cabelo. Careca, você que está perdendo cabelo, careca. Agora, para um careca, se ele vê um negócio que ele vai gostar? Eu vou falar assim, por mais que ele não queira comprar, ele vai gostar. Pelo menos ele vai clicar para ver. De saber que ele tem a opção de em algum momento adquirir aquele produto. Né? E muitas vezes como é que fala aquela frase? A primeira impressão é a que fica, né? A pessoa já teve ali esse primeiro contato não foi legal com você. Lá na frente, se ela pensar um dia em querer comprar, assim que ela vê você, vai pensar, aquela vez o cara já manda pra coisa errada aqui, eu não vou nem querer comprar dele. Então é por isso que tem que ter muito cuidado na hora de você fazer a segmentação, né, do seu anúncio. Eu acho que também a gente pode falar uma questão assim que talvez o nosso público, ou a pessoa que esteja assistindo aqui, pode estar se confundindo talvez a persona com o público-alvo. Porque embora sejam semelhantes, haja uma certa... seja algo parecido, um está dentro do outro, há diferença entre público-alvo e persona. Né? E a gente pode falar um pouquinho sobre isso, então, né? Para a gente definir, pedir pro Elvio, tá. Explica para nós aí a diferença entre público-alvo e persona. Eu vou dar um exemplo prático, que eu acho que essa é a melhor maneira da gente visualizar e compreender melhor cada situação. Vou dar um exemplo que a gente nunca deu sobre vegano. Não, é outro exemplo. Vou dar um exemplo, futebol. Por exemplo, tem uma empresa querendo vender uma chuteira. Eu e o Eliezer gostamos de futebol, certo? Eu e o Eliezer somos os públicos-alvos, né? Nós somos o público-alvo dessa empresa. Pessoas que gostam de futebol. Quem não gosta de futebol não tem a menor necessidade de comprar uma chuteira. Porém, eu estou machucado, não estou jogando bola há 1 ano e meio. Será que eu vou comprar uma chuteira? Agora o Eliezer, toda semana ele está jogando bola. E ele tem a necessidade de comprar a chuteira. O Eliezer é a persona daquela empresa. Eu e ele somos o público-alvo. Só que o Eliezer dentro do público-alvo, é uma persona que está muito mais propensa a adquirir aquele produto. Então, eu acho que esse exemplo deu para entender bem, né? Um público-alvo você vai abranger muito mais pessoas. Você também vai segmentar. Por exemplo, eu estou procurando homens de 20 a 40 anos que gostam de futebol. Show de bola. Esse é o teu público-alvo. Agora, a persona vai individualizar ainda mais. Você vai procurar um cara que joga bola toda semana, um cara que tem a necessidade de comprar chuteira. Você vai conseguir segmentar ainda mais, identificar qual que é o modelo de cliente ideal do seu negócio, para comprar o seu produto ou para adquirir o seu serviço. E aí você pode duplicar isso, né? Você pode fazer 1 ou 2 ou 3 personas. Não é interessante você fazer muito, porque também senão você vai querer, você vai entrar no público-alvo inteiro, você vai querer vender para todo mundo. E daí quando você está falando com todo mundo, um sábio já disse, você não está falando com ninguém. Eu acho legal ir um pouquinho mais a fundo ainda. Por exemplo, público-alvo. Eu e o Elvio, foi falar, gostamos de futebol. Nós estamos em uma idade entre 24 e 40 anos.
Exemplo, dá para colocar menos. No caso do futebol, seria ali de 18 para cima, Sim. né? 18 até, vamos colocar aí 40, se eu quero vender uma chuteira. O cara vai jogar futebol até uns 40, 50 anos no máximo ali, né? Depois o cara até brinca, mas não... Menos frequente. Menos frequente, consequentemente então... vai comprar menos. Mas aí ele coloca essa idade. Aí vamos colocar entre 18 a 40 anos, beleza? Nada contra quem joga futebol, e também não estou falando que não joga dos 40, mas a frequência diminui, a quantidade de vezes que a pessoa costuma brincar, jogar futebol. Sim, sim. Então, nós estamos falando de público-alvo, esse é o público-alvo. Que mora, eu vou anunciar só para Santa Catarina, que mora só, ainda estou dentro de um público-alvo, né? Que é solteiro, estou dentro de um público-alvo. Só que olha só a diferença, agora entra na persona, né? O meu público-alvo tem tudo, a minha persona tem tudo isso, só que ela entra constantemente para ver sites sobre a Nike, ela entra constantemente para ver o site da Nike, da Adidas, para ver sites relacionados à chuteira. Ela já comprou. Ela já comprou alguma coisa. Outra coisa, ela vê pesquisas sobre como marcar jogos, onde jogar futebol. É diferente, entendeu? Então ela tá propensa a comprar chuteira porque ela vai jogar. Essa é a diferença. Entra no que o Hélio falou, o cara tá machucado. Não tem como eu saber se o cara tá machucado, né? Sim, mas é um exemplo assim para você segmentar até de uma maneira que você vai conseguir identificar o comprador, porque o objetivo principal é esse, né? Claro que eu não vou, essa informação que eu tô machucado, eu não vou colocar na minha rede social. Só que se eu não estou comprando chuteiro, eu não vou visitar um site que vende Perfeito, chuteiro, né? perfeito. Então, você tem essas possibilidades, né? Você tem essas possibilidades de buscar exatamente pessoas que têm interesses em sites de compra de material esportivo, por exemplo, né? Vai atrair um público comprador, né? É o teu cliente ideal. Qual que é o cliente ideal? É aquele que compra. É aquele que tem o hábito de comprar, de realizar a compra. Então, resumindo, o público-alvo é mais geral, né? O mais geral, e a persona você consegue, você trabalha mais detalhes sobre ela. Você anuncia com mais detalhes, ou seja, é o fundo do funil. É o cara que já está propenso a comprar, literalmente, né? Vamos dar um exemplo de vegano? Dá. O exemplo de vegano. O público-alvo é os vegetarianos. Vegetarianos. Só que eu tenho um produto que eu quero vender que vai leite. Se eu não me engano, o leite o vegano não come, mas o vegetariano come. Né? Bebe, no caso, né? Então, esse produto, o público-alvo pode até estar lá dentro da minha persona ideal, que é os vegetarianos. Só que é um determinado público, são os veganos, né? Perfeito. Então, a maioria ali vai ver, beleza, mas leite não posso comer. Mas o vegano que está lá dentro, essa é a persona. Perfeito. Perfeito. E Eu eu acho acho que que dar exemplo do vegano, senão não. não sei O vídeo não fica bom, né? Saber a persona ajuda na criação de conteúdos para os canais de relacionamento, né? Por exemplo, eu tenho que saber para quem que eu estou escrevendo. Quando eu sei para quem que eu estou escrevendo, exatamente para quem é a minha persona, eu consigo trabalhar solucionando os problemas dela, entregando conteúdo que agregue valor e tirem as dores dessa minha persona, entendeu? Eu consigo me conectar eu consigo ter mais conexão com as pessoas. Porque eu sei exatamente o que ela está procurando, eu sei as dores dela, então eu vou criar conteúdo para ajudar as pessoas. Exatamente esse conteúdo aqui. Esse conteúdo a gente está enviando para um público-alvo nosso, né? Para um público-alvo. Porém, dentro desse público-alvo, se nós quiséssemos atingir a nossa persona apenas com esse conteúdo, só a persona que não sabe o que não sabe como criar conteúdo. Nós ia segmentar um pouquinho mais o marketing digital, não ia ser mais tão generalista. Então, você saber exatamente para quem você está escrevendo faz toda a diferença na hora de você criar um conteúdo. Não é, Vitor? O Vitor, que trabalha bastante com copyright, ele sabe muito bem disso. Perfeito. Saber para quem está escrevendo. Vai até aqui um exemplo, né? Digamos que eu faço parte de uma empresa que faz a terceirização de RH, certo? E aí eu vou lá e faço um anúncio para pessoas que estão interessadas em reformas de imóveis. Faz algum sentido? Se eu sou uma pessoa que trabalha com terceirização de RH, anunciar para quem é interessado em reformas de imóveis? Não faz nenhum sentido. Aí vai causar aquilo que o Elvio já disse, que é a questão dessa reversão, né? Isso só vai afastar a pessoa.
quando realmente ela precisar disso em algum momento, ela não vai querer ouvir você de novo. Então é realmente importante você conhecer a persona, e eu digo mais, você também conhecer o seu negócio bem. Porque se você não conhece o seu negócio também, o ponto importante é você conhecer a persona e o teu negócio. Aliar essas duas coisas é super importante. E a persona realmente, quanto mais você aprofundar esses pontos, né, o público-alvo é importante, que é essa questão mais ampla, demográfica, sexo, idade. Quanto mais você aprofunda, quanto mais você conhece o teu negócio, menos os riscos, né, de você estar anunciando com um público totalmente equivocado. Vamos dizer assim, ó, aliar até vocabulário. Claro. Porque, ó, vamos dizer, o jornal que passa domingo de manhã, ele não tem o mesmo vocabulário do que passa no sábado à tarde. É um público diferente, né? Uma pessoa que assiste TV à noite não é a mesma que assiste de manhã. Perfeito. Então são públicos, vamos dizer, o nicho cristão. O nicho cristão, ele não é habituado e não se sente confortável com palavrão. Né? Uma pessoa que ela tem dentro desse nicho aqui, um público cristão, e se ela começa a falar muito palavrão, o público vai ficar desconfortável, não é verdade? Sim. Até as faixas etárias, uma pessoa de um pouquinho mais de idade, ela não gosta de gíria. Um jovem já consegue aderir mais à gíria. Então, assim, você identificar uma persona ideal, faixa etária, sexo, tudo que a pessoa, as dores, o que motiva ela, qual é o sonho dela, qual é o hobby dela, o que ela gosta de fazer, isso vai te identificar na comunicação com o seu... Elvio, isso é tão importante que tu está falando, é tão importante que para você ter noção, vamos falar de uma mídia, vamos falar um canal televisivo. Cada horário para você anunciar e cada programa de televisão é um valor. Dependendo do programa que você está anunciando, que as grandes empresas, grandes marcas estão anunciando, elas pagam determinado valor. Dependendo do programa, quanto maior for a audiência, mais caro ela paga. Só que tem uma grande diferença. Por exemplo, no auto esporte. Vamos falar do auto esporte. Eu ia anunciar para uma pessoa de culinária, algo de culinária. O que eu vou anunciar? Pode ver que no auto esporte geralmente vai passar propaganda de carros, cara. No intervalo. Entendeu? Não vai passar propaganda de vegano. Então, olha só, as grandes marcas sabem quem é masculino. Perfeito, eles sabem quem é a persona. Sabe exatamente quem é a persona. Por exemplo, no Jornal Nacional. Tu não vê um anúncio desconexo daquele público do Jornal Nacional. Sim. Tu vê anúncios que são para faixa etária e para uma persona um pouquinho mais de idade. Entendeu? Ou são pessoas que já querem saber mais de notícia e o jovem, ele não todos, tá? Não estou generalizando, mas um público mais jovem, ele não gosta muito de assistir o Jornal Nacional, ele vai buscar entretenimento. Entendeu? Vai buscar o programa da tarde que tem entretenimento. Depois desse vídeo aqui, começa a analisar, eu sei que a gente não gosta de propaganda, né? Normalmente. E hoje até as pessoas até assistem bastante no canal aberto, mas não com aquele volume que assistia antes, né? Mas se você assistir o canal aberto, começa a analisar as propagandas que passam. Jogo de futebol, no intervalo. Presta atenção no que está passando. Presta atenção nos anúncios que está passando no intervalo de um jogo de futebol. Isso daí a gente está dando exemplo nas grandes mídias, na TV. Que ainda, isso daí é uma coisa que a gente já falou, né? Hoje é difícil a pessoa que assiste o anúncio. E por isso que você tem que aprender a trabalhar na internet. Perfeito. Justamente por isso. Porque hoje você tá lá no canal, deu um intervalo, você vai e muda pro outro. Ou na verdade você nem tava vendo, você tá vendo aqui no teu celular. Se você quer deixar no mesmo canal, você vai olhar pro seu celular. Então é ali que está a tua atenção, é ali que tem que estar os anúncios, né? Que você vai comprar algum Até produto. porque as grandes marcas, elas têm capital e cash para investir lá. Porque hoje, uma propaganda num canal aí, por exemplo, das 2 horas da manhã, bem cedinho, dependendo do horário, é 100 e poucos mil um minuto, 30 segundos, na verdade é 15, 20 segundos de propaganda, né? E os grandes players, eles estão lá e estão na internet, Eles mas têm capital para para os isso. pequenos, né, que não podem estar lá, fazendo esse branding, fazendo esse branding, precisa pelo menos estar na internet. Que é o lugar que dá mais resultado. Perfeito. E só para encerrar essa parte de distribuição de conteúdo, quando você conhece bem a sua persona, você vai saber onde anunciar, você vai saber como anunciar e você vai utilizar uma linguagem que realmente vai
conectar as pessoas ao teu negócio, porque realmente você sabe para onde você está anunciando, você sabe que aquela pessoa vai estar lá para ver, você sabe que aquilo que você está falando, ela gosta de ouvir aquilo, ela procura por aquilo, ela está interessada naquilo. Uma dica que eu acho legal passar para o pessoal. Como que eu identifico a minha persona? Quando você começa a distribuir conteúdo, quando você começa a criar uma audiência, você vai ver que vai aparecer uma ou outra pessoa constantemente interagindo nas suas publicações. A maioria das pessoas que ela se identifica, que ela gostou, ela vai interagir em mais de uma publicação e conteúdo seu. Então é interessante, se você quer fazer uma pesquisa mais a fundo, que requer pesquisa, isso, para você conhecer a tua persona, requer estudo e pesquisa do seu mercado. Então você poderia olhar o perfil dessa pessoa que está recorrente interagindo com a sua página. Você vai lá e vê os hábitos dela, você lá vai e identifica a linguagem que ela usa, você vai ver o que ela gosta. Ali você vai ter uma ideia de como que é a sua persona ideal para você divulgar e para você investir. Cara, nada mais é que fazer o que eu estou falando, fazer uma pesquisa. Como sim. se você fosse fazer, por exemplo, uma pré-campanha, está na época de política. Eles saem e vão fazer uma estatística de quem vai vencer. Né? Perfeito. Você vai pegar do seu público comprador, ou das pessoas que te seguem na rede social, você vai pegar 100 ali. Vai 100. Pô, esse cara é jovem, esse cara é assim, esse cara é assim. E você pega uma média daquilo ali. Já que você deu exemplo de política, já pensou? Esse vídeo já não vai dar problema. Não, sem fazer campanha, mas já pensou? O Bolsonaro fazer campanha com só para eles entenderem. Lula? Só para eles entenderem. Eu já vou voltar no raciocínio. A palavra política, quando você vai anunciar no Facebook, no Google, ele vai rejeitar. Entendeu? Então, quando você for fazer seus anúncios, não coloque a palavra política, tá? Para que você não tenha o teu anúncio rejeitado e às vezes até bloqueado. Só deixa eu dando minha mão na Já que você falou de política, já pensou o Bolsonaro ir lá fazer um comício pro público do Lula, pros petistas? Ele teria resultado? Com certeza não, porque não é o público-alvo e a persona dele não tá lá. Perfeito. Ele vai gastar o tempo dele para quem? O público-alvo dele, para a persona dele, ou para aqueles que estão indecisos, que podem votar nele ou não. É a mesma coisa no business. Você vai anunciar para quem já está propenso a comprar de você, teu público-alvo. Dentro desse público-alvo já tem as pessoas certas ali que vão comprar, que vão votar, né? Uma dica bacana também, que talvez alguém que esteja assistindo a gente agora está começando, né? Está se planejando para abrir a sua empresa, o seu negócio, enfim, né? Aí a gente falou sobre fazer uma pesquisa já dentro do seu mercado, com seus leads, com seus clientes, né? Uma dica bacana também é que se você está começando agora e você não tem uma base de clientes já, você vai vender um determinado produto, você quem sabe ir na sua concorrência e ir lá e dar uma olhada. Você não vai copiar nem nada lá, mas você vai olhar como é que é a linguagem desse determinado produto para o cliente dele. Porque ali você pode pegar uma base, um ponto de partida para você começar a identificar a tua persona. Perfeito. Porque a partir da tua concorrência você pode, às vezes, quem sabe você está vendo alguma coisa ali que não está bom, você acha que pode melhorar, e você adapta para o teu mercado e melhora ela ainda mais. Então, se você ainda está começando, né, essa é uma boa dica também para que você possa identificar a tua persona a partir, né, da tua concorrência. Eu quero dar outra dica também, que é a ferramenta do Google. Se você não faz anúncios ainda... Não é essa. Não é essa. É dentro do Google, na plataforma de anúncios mesmo. Dentro da ferramenta do Google você consegue ir em público-alvo e público personalizado e você jogar o site da tua concorrência lá. Olha só que massa, cara. Você joga o site da tua concorrência lá e pesquisa. O Google vai jogar certinho a idade e também quais são os comportamentos desse público. Ou seja, você já tem mais ou menos, não é uma persona definida, mas você já tem uma direção para depois você descobrir a sua persona. Sabendo a idade, sabendo qual que é o nicho, qual que é as palavras-chave que ele precisa, que o Google oferece, mostra quais são as palavras-chave desse site, automaticamente já fica muito mais fácil para você fazer um anúncio e depois ir descobrindo a tua Vai ter persona. um horizonte, Vai ter um horizonte. trabalhando. Perfeito. Uma coisa legal também é que às vezes quando você vai fazer uma pesquisa no Google, você coloca uma palavra-chave, né? Você colocando essa palavra-chave aí no Google, você já não clica em pesquisar,
Antes de você clicar no pesquisar, vai aparecer algumas sugestões ali. Aí então você digitou alguma coisa ali, o próprio Google já vai dar alguma sugestão para você relacionar daquelas palavras-chave que você está pesquisando. Então se você está pesquisando sobre veganismo, por exemplo, ou alguma coisa nesse sentido, o próprio Google vai fazer uma sugestão de pesquisas que pessoas relacionadas estão pesquisando a mesma coisa. Então a partir disso você também já pode começar a ter um norte para começar a pensar o que os teus clientes, o que os teus leads estão pesquisando. Então ali você já vai ter uma barra de sugestão, evitando um pouco, quem sabe, um pouquinho de trabalho e fazendo pesquisa por pesquisa. Você olha no próprio Google e o próprio Google vai te dar sugestões. Também como criar. As pessoas às vezes estão se perguntando lá, beleza, eu preciso agora definir a minha persona. Não tenho ela, eu tenho um público-alvo, eu trabalho com anúncio, somente no público-alvo. Agora eu quero segmentar e realmente criar uma persona. Como que eu faço? Qual o ponto de partida? Nós temos algumas dicas para você aqui anotadas, né? E essas dicas, a primeira, você pode começar por idade. Quando você for fazer o seu anúncio, você entrou na campanha de anúncios lá do Google, né? E você começou a segmentar. Você pode começar por idade, você pode começar pelo cargo, né? Ou essas pessoas trabalham com o quê? Né? Com o que essas pessoas trabalham? Quais são os hábitos dela? O que elas costumam fazer na internet? O que elas costumam pesquisar? Quais são os interesses dessas Quem influencia ela? Quem influencia elas? Perfeito, perfeito. Os canais que elas vão usar, né, de pesquisa, No YouTube, que ela perfeito. Instagram. Média salarial, acho que era legal também. Média salarial, porque, por exemplo, se você vai vender um imóvel de alto padrão, você precisa saber a média salarial dessa tua persona. Bom, minha persona aqui, ela não é um colaborador, um empregado. Um empregado de produção, um empregado de até um cargo administrativo. Esse aqui é uma pessoa que ele é um empresário, entendeu? É um cara que vai comprar um imóvel de alto padrão, é um empresário. Teoricamente, né? Nós estamos construindo uma pessoa para ajudar o pessoal lá na casa dele. Frustrações é legal também. Muito importante. Entendeu? O que a tua persona, tu tem que se colocar no lugar dele. O que Incomoda ele. O que incomoda ele, cara? O que incomoda essa pessoa? Você vai pensar e vai entrar nessa dor. Por exemplo, vamos falar da nossa persona. A nossa persona, a dor dela, ela não consegue atrair pessoas na internet. Ela corre atrás das pessoas, liga, faz ligação no manual e ela não tem uma máquina trabalhando para ela, não tem uma estrutura de marketing funcionando no automático. Ela não consegue atrair os clientes, ela não sabe fazer anúncios. Essa é a dor do nosso cliente. E a maior frustração dela é que ela não consegue. Ela já tentou fazer anúncio, mas não consegue. Ela não sabe fazer, ela gasta dinheiro em vez de ser um investimento, é um gasto para ela. E a frustração dela é tipo assim, não funciona para mim. Entendeu? Sim. Agora começa a construir aí para você. E tudo isso você tem que ir colocando, tem que ir anotando, né? Quais são os desafios da tua persona? Sonhos. Sonhos, perfeito. As aspirações, né, que ele tem. É legal também, por exemplo, o Elf citou o meio cristão. Crenças. Por exemplo, eu vi que tem pessoas aí trabalhando com a parte de vendendo. Vou vender um livro, por exemplo. Um livro religioso, um livro de não religioso, mas um livro de teologia. Para quem que eu vou vender? Para quem é cristão. Para quem o meu maior público-alvo é o meio religioso, meio cristão, evangélico, por exemplo. Então, automaticamente eu sabendo disso, meio caminho andado. Sim. Meio caminho andado. Aí entra também outras religiões. Se eu estou vendendo um produto, vamos falar de uma outra religião, espírita, por exemplo. Eu quero vender um livro espírita. Para quem que eu vou vender? Entendeu? O estilo de vida da pessoa também interfere. O estilo de vida. Por exemplo, uma pessoa que ela tem muito, o trabalho dela, a rotina dela é muito corrida e ela não tem tempo para exercitar o seu corpo. Ela gostaria de ter uma qualidade de vida melhor, ela gostaria de ter um tempo para se exercitar, ela gostaria de ter um tempo para passar com a família. Então, assim, esse é um estilo de vida da pessoa que você pode sanar alguma dor. Você identificando, você vai conseguir oferecer para ela um produto para aquela dor que ela está. E já entra também em outra situação.
entra na dor e entra também no estilo de vida de uma pessoa que viaja bastante. Eu estou vendendo passagens aéreas, eu estou vendendo turismo. Estou numa empresa de turismo, eu tenho uma empresa de turismo. Para que eu vou vender? Para uma pessoa que tem um estilo de vida de bastante viagem, ele viaja bastante, entendeu? Então eu vou trabalhar com isso. Outra, eu estou vendendo a mala de viagem, para quem que eu vou vender? Para quem viaja constantemente, entendeu? Então, outra coisa que eu acho legal também é hobbies. Perfeito. Hobbies é interessante. Por exemplo, qual que é o meu hobby? Meu hobby é tocar violão. Meu hobby é tocar violão. Cara, se eu estou vendendo um curso de violão, para quem que eu vou vender? Para quem constantemente está pesquisando sobre aula gratuita de violão, aula de violão, livros de acordes. Eu estou construindo a minha persona exata e eu sabendo isso já é Meio caminho andado, cara. Porque é exatamente o professor que está pesquisando. E uma coisa interessante, aproveitando o gancho dali, se as pessoas já têm um hábito de compra. Né? Porque se a pessoa está pesquisando cursos sobre aula de violão, cursos de violão, então ela já tem uma predisposição para comprar um curso, ou se ela já comprou um curso de violão e ela quer aperfeiçoar ainda mais. Então você saber se os hábitos de compra do teu cliente, eles também vão te ajudar a definir ainda mais a tua persona. Com relação a compra, as próprias plataformas como o Facebook, como o Google, oferece para você a opção, quando você está fazendo o seu anúncio, dizer assim, ó, eu quero pessoas que têm o hábito de comprar dentro da plataforma. A própria plataforma oferece isso. Sim. Então não pessoas só curiosas, que só curte, que só compartilha. Então, quando você vai fazer sua campanha, você consegue já segmentar o teu avatar também para pessoas que compram dentro da ferramenta, né? E outra coisa que é legal também é as mídias que elas preferem. Né? Porque tem pessoas, e eu ouvi dentro da minha casa, que não gostam mais do Facebook. Por exemplo, a minha filha, ela não gosta do Facebook. Ela prefere o Instagram. O meu público-alvo, a minha persona, é uma persona mais de Instagram ou de Facebook? Por exemplo, um público mais antigo, vamos falar de 30 para cima, ele ainda gosta do Facebook. Sim. Ele ainda curte o Facebook, ele prefere o Facebook do que o Instagram. Alguns, não todos, mas a grande maioria. Agora o público mais jovem já é outra mídia, já é Instagram, entendeu? Já é TikTok. Claro, a gente está falando, vamos falar só de Instagram e Facebook, mas é um outro canal de relacionamento, né? Sim. Provavelmente, por exemplo, seguindo o exemplo de quem toca violão, provavelmente quem toca violão vai estar bastante no YouTube, um exemplo. Porque ali no YouTube ele vai estar pesquisando sobre aulas, sobre acordes, sobre como tocar determinada música, né? Então esses canais de relacionamento, então é bem importante também a gente conhecer. Só um ponto que eu vou colocar, tipo assim, quem sabe você viu todas essas características que nós te apresentamos, que já é que aí você já tem uma boa base para ter a tua persona. Mas Victor, se fosse para focar logo no início, no que eu tenho que focar para saber a minha persona? Foque nessas três coisas: dores, necessidades e medos da pessoa. É o foco principal. Dores, por que dores? Qual que é o problema que ela tem? Quais são as barreiras que ela tem? Quais são os desafios, os obstáculos? Quando se fala de medos, todo mundo tem um medo. O meu medo é o negócio de falir. Esse é um medo. É uma necessidade. Do que ela gosta? Quais são os sonhos, as aspirações que ela tem? Então essas são a base das personas. Mas é claro, você sempre tem que estar pesquisando constantemente, porque assim, persona não é uma coisa que você cria hoje assim, descobri. Não. Persona você tem que estar sempre estudando. Sempre estudando. Victor, mas eu fui lá, eu fiz um curso e eu vendi muito. Se você vendeu muito, aproveite essas pessoas que compraram o teu curso, faz o formulário no Google e pergunta: por que você comprou meu curso? É por causa disso aqui. O que eu posso melhorar? Isso aqui. Cada vez mais a tua persona ela precisa ser, como é que fala a palavra? Refinada. Cada vez mais, porque assim, cada vez mais você vai oferecer a oferta na hora certa, de uma forma direta, que vai impactar cada vez mais as pessoas. Até porque o nosso público, o cliente final, ele pode mudar. Pode. Né? Pode mudar. Perfeito. Uma pessoa que ela não tinha um hobby de tocar violão pode começar a querer gostar e querer aprender e começar a tocar. Então assim, o teu público-alvo vai mudando. Perfeito. E a tua persona pode ser mais ainda especificada.
modificada, né? Atualizar sempre. Atualizando sempre. Isso daí eu acho que deveria ser lição de casa, se todo empreendedor atualizar sempre a sua persona, sempre identificar o que elas estão falando, quais são as necessidades. Será que surgiu uma nova dor que ninguém viu, que a tua persona está tendo e que você poderia sanar? Perfeito. Será que a tua persona não está com alguma dificuldade que você poderia resolver? Dentro até do teu produto que você oferece, será que não tem algo que você poderia melhorar, que a tua persona está identificando? Então isso é o ouvido, né? O ouvido do empreendedor, de quem está aqui do outro lado, para ouvir a persona, para ouvir eles falar. Quando eles interagem ali, é muito importante prestar atenção no que está sendo falado ali, para você ir moldando e refinando a sua persona e o seu anúncio também. Aí, o que eu estou falando é muito importante para que você entenda a necessidade de ter canais de relacionamento. É meio marketing, para você trabalhar um briefing online. Ou seja, enviar e-mails para ela com conteúdos relevantes, mas também não só com conteúdo, perguntando para ela o que ela está achando do seu conteúdo. Olha, eu quero uma ajuda sua hoje. Eu já te entreguei muito conteúdo de valor, mas hoje eu quero um favor seu. Eu queria que você me dissesse o que você gostaria de aprender. E nessa pergunta você pode encaixar, antes de começar a pergunta, qual que é a sua idade? Com o que você trabalha? Aonde você mora? Quais são os seus hábitos? E aí você começa a fazer esse briefing online, automaticamente com esses canais de relacionamento você consegue constantemente estar refinando esse teu avatar. A gente está falando no meio digital, né? Um exemplo que acontece isso no meio físico é quando você vê uma loja, uma academia, uma caixinha de sugestões. Você não vê lá? Sugestões, o que a gente poderia melhorar, como foi sua experiência, você gostou, foi bem atendida, qual a nota do atendimento, o que faltou no nosso estabelecimento para que você ficasse satisfeito. Então, nada mais é do que trazer isso para o digital, só que você consegue fazer isso com uma velocidade muito maior, né? Você consegue fazer isso direcionando o público certo, segmentando ainda mais. Né? Um exemplo também, no físico, que o Elvio está falando, eu fui fazer um tratamento de quiropraxia. Antes de eu fazer, eu tive que responder um questionário desse tamanho. O cara lá quase quebrou a tua pessoa. O cara vai me deixar tudo torto. Você, tudo bem se depois da quiropraxia teu pescoço ficar meio mole? Não, ele começou com o nome, a minha idade, os meus hábitos, se eu fumava, se eu fazia, o que eu fazia, né? Se eu fazia exercícios físicos, se eu me alongava. Ele começou a perguntar, meu e-mail, meu nome, meu telefone, e começou. E não só isso, ele começou a perguntar quando que começou a te doer o pescoço, por que você veio aqui, você foi indicado, veio por onde? Pelo Google, alguém te indicou. Ou seja, ele fez um briefing para ele entender quem é a persona dele e como que essa persona chegou até ele. Essa parte da como que você chegou até mim é muito bom. Isso daí funciona pro físico, pro digital, para todos. Você perguntar isso é muito bom, para você ver da onde que tá vindo o teu público. Sim, às vezes a pessoa pode falar assim, não, eu soube do teu negócio porque eu fui lá no Google Meu Negócio e eu vi lá os comentários. São vários canais, eu tava no status do WhatsApp, tava lá. Aí você consegue até mensurar qual que tá dando mais resultado para você. Né? Qual plataforma está dando mais resultado para você. Então, para resumir, palavra-chave para identificar a persona. Simplesmente vamos falar as palavras-chave para que você possa identificar. O Victor já explanou muito bem sobre 3 principais. Nós vamos citar as 5 principais aqui. Para identificar a palavra-chave, então, o que ela vê, o que pensa e sente, o que ouve, fala e faz, quais são as suas dores, o Victor já colocou aqui, e quais são as suas necessidades. E 3 perguntas para encerrar. Por que devo saber quem é a minha persona antes de anunciar? Eu acho que você deve saber para você, primeiro, otimizar o seu investimento. Ninguém gosta de investir em algo que não vai dar resultado. Então você não vai querer anunciar e patrocinar ali de uma maneira qualificada sem ter o resultado. Se você poderia pagar R$2 por cada cliente, por que você vai pagar 10? Né? Se você pode fazer essa otimização. Então, primeiro para você otimizar o seu dinheiro, né? Para você investir de uma maneira muito mais assertiva, para você vender mais,
e para você se conectar com o seu cliente. Essa conexão, eu como eu sou da área de vendas, eu tenho que me conectar, então eu foco muito nisso. Não é apenas vender, não se trata apenas de uma venda, não é o cliente comprou, deu dinheiro, deu produto, não é isso. É ter um relacionamento. Conexão, é a pessoa se identificar contigo, é a pessoa se sentir satisfeita, é a pessoa querer fazer negócio contigo novamente. Entra na pós-venda também. Então você conhecer a sua persona, se eu sei que o cara gosta de política, eu posso falar sobre política com ele. Se eu sei que o cara odeia política, eu não posso falar. Eu vou saber como me relacionar com ele, eu vou saber o que ele deixa ele desconfortável, o que deixa ele à vontade, o que ele gosta de falar, o que deixa ele feliz, o que chateia ele, eu não vou mencionar. Então vai ter esse os horários que eu posso falar com ele. Os horários, os dias que ele está mais atarefado, que não é o momento ideal para a gente ter uma conversa. Então você conhecer a sua persona faz total diferença no teu resultado. Quem está lá do outro lado pode estar pensando assim, eu vou saber, como que eu vou saber até o horário que eu posso falar com ele? Antes de nós começarmos as nossas campanhas, as nossas campanhas de vendas, nós sentamos, nós montamos uma estratégia e eu com ele nós sentamos e falamos assim, tal horário não dá pra gente ligar mais, porque o que acontece, esse horário aqui não estamos vendo resultado. Esses benefícios aqui eu acho legal a gente abordar quando a gente estiver negociando com o cliente. E automaticamente, depois de um certo tempo, a gente descobriu certinho os horários que a gente podia entrar em contato com o cliente, os dias em que automaticamente ficava difícil dele responder. Então a gente começou a descobrir a nossa persona na prática. Você só vai identificar testando e validando. Perfeito. Você sai de um público-alvo, refina ele para encontrar a tua persona. Outra pergunta que eu quero fazer para o Vitor aqui. Vitor, por que devo saber quem é a minha persona antes de criar minha landing page? Quando você vai ter a sua landing page, você vai estar apresentando ali uma super promessa, uma oferta do seu produto, e não tem como você fazer isso sem de fato você tocar nas dores, nas necessidades dessa pessoa. E consequentemente isso tem que ser feito ainda de uma forma que aquela pessoa chegue lá e tenha uma experiência tranquila. As coisas tem que ter um objetivo, não pode ser uma coisa onde ele sai de lá confuso. Ele tem que entrar lá sabendo aquilo que você quer mostrar para ele, sabendo que aquilo que realmente que você está colocando ali está impactando essa pessoa, está gerando uma identificação com ela. Perfeito. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, e assim eu mesmo vou responder, depois eu queria que o Matheus nos sugerisse 2 ferramentas para ajudar as pessoas a descobrir a persona. Por que devo saber quem é a minha persona antes de criar minhas campanhas de e-mail marketing? Quando você está criando uma campanha de e-mail marketing, você está escrevendo textos. Você está escrevendo, a gente chama de copywriting. Você está não só escrevendo, na verdade você não está escrevendo texto. Escrever texto, fazer copywriting é totalmente diferente. O ato de escrever ali é igual, porém o conteúdo é totalmente diferente. Quando você conhece a sua persona, você coloca gatilhos mentais nessa sequência de e-mails. Quando você cria campanhas de e-mail marketing que são automáticas, e se você quiser saber mais sobre campanha de e-mail marketing, tem um vídeo nosso, uma aula só sobre e-mail marketing. Então você vai lá, nós falamos só sobre e-mail marketing. Então aqui eu vou resumir. Você cria essas campanhas, você deixa programadas a tua sequência de e-mail. Hoje vai esse e-mail. Nesse e-mail aqui vai ter esses gatilhos mentais. Eu vou trabalhar isso aqui, porque eu sei que a minha persona gosta disso. Nesse segundo e-mail, eu vou pegar já um gancho do e-mail passado, mas eu vou trabalhar esses gatilhos mentais, porque a minha persona gosta disso aqui também. E eu começo a esquentar o meu lead até que ele chegue pronto para comprar de mim, ou o meu serviço, ou o meu produto. Por isso que você precisa saber quem é a sua persona antes de criar as suas campanhas de e-mail marketing. Matheus, duas ferramentas que podem ajudar a pessoa que está do outro lado lá a criar a sua persona. Primeiro que se você for pesquisar, você vai encontrar várias ferramentas que podem te ajudar. Mas eu acredito que 2 que sejam importantes, que são as mais usadas, do Google e do Facebook. Do Google é o planejador de palavras-chave, que o Elias já deu uma pincelada aqui antes, como funciona. E o outro eu vou pedir para o Vitor me falar se eu estiver falando errado. É o Audience Insights do Facebook.
Também. A pronúncia está certa, Certo. Então, ali é muito interessante que você consegue mensurar tudo. Né? Você vai colocar as informações, você vai conseguir mais ou menos a idade, o sexo, os hobbies, tudo isso que a gente falou, você colocando lá, você vai conseguir, não exatamente, tem 24 anos, não. Você vai conseguir mensurar ali mais ou menos, tem 20, 30 anos, então você vai conseguir mensurar mais ou menos ali qual é a tua persona ali, né? Lembrando, dentro dessa parte de planejador de palavras-chave, outra ferramenta boa é o Uber Suggest, que é uma ótima ferramenta. Gastou, hein? Gastou em inglês agora. E lembrando que também esse insight também há no Instagram, né? Então você vê os horários, o dia que ela acessa. E aliás, eu poderia trazer só um último ponto antes de encerrar aqui? Posso, né? Obrigado. Assim, ó, esse ponto aqui é importantíssimo, tá? Nós falamos para você sobre as características, como que você vai conseguir construir a tua persona. Nós falamos sobre ferramenta, mas se você não tiver isso aqui, de nada adianta. Isso aqui é o ponto principal quando você vai construir uma persona. Empatia. Você tem que se colocar no lugar da pessoa. Você tem que estar pensando assim como o teu consumidor, como uma pessoa que vai adquirir o teu produto ou serviço, iria pensar. Porque isso é muito importante, porque essa coisa de você se colocar no lugar da pessoa, tá? Eu vou citar um exemplo aqui pode ser um pouco fora de contexto, mas que tem total relação com persona. Imagine uma pessoa que vai caçar. Ele vai caçar uma presa, ele não vai simplesmente ir lá caçar a presa. Não, ele vai saber, poxa, essa presa ela sai de dia, ela sai de noite? Quais que são os movimentos que ela faz? Em que lugar que ela está? Então isso é o ponto, é você pensar como ela pensa. Isso é questão de persona, porque de nada adianta saber idade, sexo, se você já faz algo automático. Só vai ser uma vez lá feito de qualquer jeito, não. Como a gente falou, é algo refinado, é algo constante. Então sempre tenha isso em mente. Estude as emoções, estude os desejos, estude os medos, tudo isso que a gente passou. Então é isso aí. Essa da caça aí. Caçador já foi. Eu Não, emocionei demais. aqui, cara. Agora Uber Suggest. vamos encerrar com essa palavra aí. Antes de encerrar, agora chegou um momento muito especial. Muito, muito especial mesmo. Aquele momento de ninguém lá. Coloca a musiquinha Chaves agora. Ó, nós vamos agora pedir pra você se inscrever no canal. Por quê, Elvio? Por que tem Por isso que no tem canal? que se inscrever? Porque se o nosso conteúdo está te ajudando, com certeza ele vai ajudar outras pessoas. Fazendo isso, a gente vai estar identificando que nós estamos fazendo conteúdo de valor e vai estar sendo motivado a gente a fazer Eu acho que o tudo. Vitor talvez seja falar outra coisa. Assim, ó, A gente a gente podia. Ah, não, tô cansado de falar isso. tá roubando, mata. Não, nós só estamos pedindo like, chamando like. Ativa o sininho de notificação, se inscreve no canal, deixa o seu comentário. Deixa o seu Conteúdo todo comentário, dia aqui pra vocês. né? Então, do 3 para encerrar esse vídeo aqui. Todo mundo falando Uber. Suggest. Não. Vai passar Uber vergonha. Suggest! É Suggest. Suggest. Fechou? Até o próximo vídeo. Até o próximo. Valeu. Uber Suggest. Uber Suggest. Fala em espanhol agora. Olha. Bora.